Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. A lei do holocausto. Diz a palavra de Deus: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Por favor, leia o versículo 13 comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia, aleluia. Santo Deus, obrigado pela tua poderosa palavra, pelas tuas ordens poderosas, pelos teus mandamentos e os teus preceitos e as tuas ordenanças que são maravilhosos para nós, ó Deus. Obrigado, Santo Deus. Te louvamos pelo privilégio que temos de adentrar as portas da tua lei e desfrutar de tão poderosa palavra. Muito obrigado, Santo Deus. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Pode tomar seu lugar, meu irmão, por favor. Esses dias eu estava em casa e minha esposa tinha acabado de fazer um estrogonofe. Você gosta de estrogonofe? E ela fez de carne. E é muito bom o estrogonofe da minha esposa. Maravilhoso. Já ganhei alguns pontos agora. Tem que fazer assim, ser assim. E esse estrogonofe maravilhoso foi feito com carne. Carne. E não pode ser uma carne muito dura, né? Vou fazer com a bola da pá, vai ficar difícil, né? Durão, carne, né? Na hora de mastigar no estrogonofe, dá aquela chicletada, né? Caramba! Então tem que procurar uma carnezinha um pouco melhor, né? Eu nem acho que era uma alcatra. Ela que comprou, não lembro. Acho que era. E ela fez uma limpeza, tirou aquela gordura, né? Porque no estrogonofe não dá para ir gordura. E tirou aquela gordura, jogou fora. E eu estava assim, cheguei na cozinha, senti o cheiro, aquele cheiro de... O lixeiro só ia vir alguns dias depois. Aí quando o lixo está em casa, é ruim demais, né? Passa 2 dias, já começa... Se fizer carne, então, já parece aquela enviada do inferno do nada. Mosca. Eu odeio mosca. Odeio mosca. Por que ela aparece, né? Não tem nada lá em casa, tudo limpinho. E de repente ela entra. Por que ela entra? Porque ela sente cheiro de coisa podre. Cheiro de carne podre é a atração da mosca. A principal atração da mosca. Ela se alimenta de coisas podres, também de coisas preparadas, mas a sua prioridade são coisas podres. Ela tem essa função ali de se alimentar dessas coisas. Ela vai ali depositar seus ovos,
E aí você já conhece todo esse processo. É horrível, terrível. A nossa carne não pode apodrecer. E a nossa carne, ela apodrece quando ela está fora do fogo. Carne fora do fogo apodrece, cheira mal, faz mal. Deus sabe quando nossa carne está fora do fogo ou está no altar. Deus sabe quando o sacrifício está sobre o altar ou não. Muitas vezes eu não vou saber. Muitas vezes ninguém vai saber. Mas você sabe e Deus sabe. Na nossa intimidade, nós sabemos quando a nossa vida está no altar ou está fora do altar. Quando a nossa vida está no fogo ou fora do fogo. E esse símbolo do fogo tem sido um atrativo para mim. Eu estou me deleitando, me deliciando, me lambuzando, me embriagando com essa palavra, porque é muito preciosa. O símbolo do fogo está presente em toda a esfera do culto a Deus. Em toda a esfera da adoração, o fogo está presente. Desde o início ao fim da palavra de Deus, há a presença de fogo. Noé, quando está lá no Monte Ararat, a chuva acabou, as águas desceram, a primeira coisa que Noé faz, sacrificar ao Senhor. O fogo consumiu a oferta. Holocausto significa oferta totalmente queimada. O significado da palavra holocausto. E você vai verificar que ao longo de todo o culto, de todo o processo de adoração, adoração é culto, adoração é pedir perdão. Adoração, em outras palavras, é pedir perdão, é depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Isso é adoração. Como que o povo adorava a Deus no Antigo Testamento? Com essas ofertas. Eles traziam suas ofertas que eram totalmente queimadas e não era qualquer animal, não era qualquer oferta, era a melhor oferta. E a oferta daquelas pessoas era aquilo que nós hoje temos como o dinheiro. Aqueles povos antigos não tinham dinheiro. O meio de troca, a compra e venda era de animais, para o abate, para o sacrifício, para o leite, tanto quanto as plantas. A propriedade era sempre agropecuária. O povo vivia do que plantava e do que criava. Por isso traziam essas ofertas. Hoje nós trazemos outras ofertas, porque ninguém, pelo menos eu não acredito que muitos aqui estejam trabalhando com terra. Somos de região urbana, não somos de região rural, então nós não estamos trabalhando com terra. Então você não vai ter o câmbio, a troca, você não vai trazer uma oferta, um boi, mas para a igreja. Você traz aquilo que o boi te oferece, ainda que você seja um trabalhador da agropecuária. Mas era isso que o povo trazia. E o povo trazia suas ofertas para cobrir os seus pecados. E todo o processo chamado de culto, de adoração a Deus, era baseado em uma entrega de um sacrifício para a cobertura de pecados. Adoração é dependência da misericórdia e da graça de Deus. É depender do perdão de Deus. Adoração, em outros termos, é simplesmente entender que não há outra forma de se viver a não ser por intermédio de Deus, do seu amor, e do seu perdão, e da sua misericórdia que se renova a cada manhã. Quando que os homens trocavam a lenha? A cada manhã. A cada manhã. Por que a cada manhã? Porque que a hora de você buscar a Deus, a primazia
da hora de se buscar a Deus é pela manhã, porque são as primeiras horas do dia. É quando que você vai colocar a lenha no altar da sua vida para oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Culto racional significa inteiro, completo, total, dentro e fora. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para uma questão. Hoje em dia, se ouve muito falar assim: não, Deus está olhando teu coração, não sua aparência. Cuidado com isso. Cuidado com isso aí. Porque quando Deus transforma, Deus não está transformando tudo. Culto racional, o racional significa inteiro, por dentro e por fora. Deus transforma tudo. Tudo. Sua vida se torna santa. Seu corpo é oferecido como sacrifício a Deus. Inteiro. Você por inteiro. E hoje há uma verdadeira mobilização. Parece que é uma mobilização assim de anti-religiosidade. As pessoas falam assim, anti-religiosidade. E a palavra de Deus diz que há uma religião verdadeira. Há uma religião verdadeira. Há uma religião boa. Está lá no livro de Tiago. Tiago fala qual é a verdadeira religião. Então cuidado quando te disserem assim: não, você é muito religioso. Somos religiosos. Ansiamos e desejamos nos religar com Deus. E religião é religação. E nós sabemos que a nossa única fonte de religação é o Filho de Deus. Então cuidado. Mas as pessoas estão ávidas por dizer: não, você não precisa se preocupar com a sua imagem, com a sua aparência, com as suas vestes, com o que você faz com o seu corpo. Você não precisa se preocupar com isso. Precisa sim. Eu não vi em nenhum momento na lei dos holocaustos dizendo que as ofertas que eram totalmente queimadas eram queimadas parcialmente. É até uma contradição. É uma contradição. Como é que eu digo que entreguei a minha vida a Cristo, mas o meu corpo eu decido o que fazer com ele? E o meu corpo eu escolho onde eu vou, o que eu faço dele, como eu trato do meu corpo. É muito complicado. E há pessoas dentro do povo de Deus. Eu vou só falar, nós tratamos desse assunto pela manhã, mas eu estava pensando tanto nisso hoje à tarde. Essa palavra que nós lemos hoje pela manhã e meditamos hoje pela manhã ficou tocando muito no meu coração. É muito interessante nós verificarmos na Bíblia, quando aparece a palavra aborto. A palavra aborto não tem nada a ver com o assassinato de crianças dentro do ventre. Nada a ver. Isso é para que a gente entenda o quanto estão tentando legitimar um assassinato. Porque o aborto, está escrito até em alguns salmos, está escrito sobre aborto, a criança que foi abortada, é uma morte natural dentro do ventre. Só que hoje nós tratamos o aborto, que era algo natural, como um assassinato. Já vai quebrando a palavra. Já vai tentando suavizar um assassinato. E aí vai passando de aborto, um aborto que era algo natural, para um aborto que é uma prática de um assassinato de um ser criado à imagem e semelhança de Deus dentro do ventre. Agora já faz direito reprodutivo. Tudo tentando entrar na tua mente, nas nossas mentes, para legitimar o ato do assassinato. Tentando cobrir aquilo que Deus colocou na sua lei: não matarás.
E é muito interessante isso, né? E uma coisa que eu hoje, eu fiquei com isso na cabeça, até mesmo, olha como eles tratam o ser criado por Deus, edificado por Deus, construído de modo assombrosamente maravilhoso no ventre. Olha como eles chamam feto. É um feto. Por menor que seja, por mais no início do processo de desenvolvimento de um embrião, a ciência chama de embrião, a ciência chama de feto, mas aquilo ali não é nem um embrião, nem um feto. Aquilo ali é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é para você ver que a nossa mente é manipulada de forma bem sutil. E o diabo não tem pressa de nos fazer cair. Nenhuma pressa. E de forma bem sutil, ele vai pegando termos mais aprazíveis e jogando, lançando dioturnamente nos noticiários que dizem o direito reprodutivo. O direito reprodutivo, não, meus irmãos, continua sendo o assassinato de crianças no ventre. Ponto final. Esse foi um assunto que nós tratamos hoje pela manhã. Mas entrando aqui neste assunto e nos aprofundando aqui mais um pouquinho, meus irmãos, a melhor coisa é a carne no fogo. A carne no fogo tem aroma agradável diante do Senhor. A carne no fogo sobe a Deus com aroma que agrada a Deus. Você e eu não estamos aqui para agradar a sociedade, para agradar aos homens, para agradar a opinião pública, agradar os círculos de familiares, colegas de trabalho, colegas de escola. Você e eu estamos aqui para agradar a Deus. E tão somente a Deus. E exclusivamente a Deus. E absolutamente a Deus. Sua vida tem que ser uma oferta totalmente queimada. Não pode ser uma parte da sua vida. Não pode ser uma parte do teu ser. Não pode ser uma parte do teu corpo. Eu reservei essa parte aqui do meu corpo para mim. Eu reservei aqui essa parte aqui do meu braço para mim. E aí eu vou fazer dele o que eu quiser. O seu braço não é seu. O seu corpo não é seu. A nossa vida não é nossa. Foi você que você se criou. Você conseguiu se autocriar. Você conseguiu se automoldar dentro do ventre da sua mãe. Você conseguiu dizer, editar ou desenhar o formato do seu rosto? Alguém escolheu o formato do seu rosto? Não, né? Aliás, eu estou percebendo uma coisa interessante. Eu estou percebendo muita gente de máscara. Será que é porque fica melhor? Deixa pra lá. É porque eu não entendo isso. Eu não entendo não. Mas da questão da máscara, tá? Deixa pra lá, vamos passar para outra margem, como diz o pastor Fernando. Passemos para outra margem, meus irmãos. Sua vida tem que ser inteiramente do Senhor. Você tem que estar no altar de Deus e tua vida inteira, teu corpo inteiro, tua mente inteira, teu coração inteiro, teu ser inteiro tem que estar no altar e tem que ser consumido pelo fogo inteiramente. Completamente. Você tem que se colocar como um sacrifício, uma oferta em holocausto ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Isso é Antigo Testamento, pastor. Isso não tem nada a ver. Isso é coisa que já passou. Nós não temos mais a necessidade de sacrifícios. Temos sim. E há quem diga que na nova aliança as coisas são muito mais suaves. E na nova aliança há muito menos exigências, meus irmãos.
Grande engano. Grande engano. Na nova aliança temos muito maiores exigências para nós. O que no Antigo Testamento ficava, por exemplo, só uma das circunstâncias, né? O homem, para adulterar com uma mulher, ele tinha que se deitar com ela e ter relações com ela. Esse era o padrão de um adultério consumado para um judeu. Aí chegou o Filho de Deus, chegou Jesus, e ele disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O que é isso? A exigência diminuiu? A exigência ficou muito maior. A exigência se tornou muito mais elevada. E você e eu estamos dentro desse tempo. Então cuidado, porque há muitos brincando com a graça de Deus, tratando a graça como se ela fosse barata. Barata que eu digo sem valor, algo que não tem um preço pequeno. Meus irmãos, foi pago um alto preço. Um alto preço. O Filho de Deus morreu, seu sangue foi derramado e a graça foi aspergida nos nossos corações para que você trate da graça de Deus da forma tão pequena e achando que não tem exigências. Meus irmãos, Jesus nos apresentou exigências das maiores. Então, muito cuidado, porque nós estamos vivendo hoje tempos de ausência de fogo. Não precisa de fogo, não. Ou então joga um foguinho de palha aí. Joga um foguinho de palha. Eu estava vendo o processo para que se chegue ao cristal, eu não sei se chama cristal, diamante, eu não lembro agora. Uma pedra muito preciosa. Acho que era o diamante, né? E para que se chegue no processo de diamante, para chegar na que chama gema, é gema mesmo o nome que eles usam, para chegar ali naquele centro, que é a parte mais preciosa, é completamente transparente, ela consegue refletir todas as luzes, para chegar naquele lugar ali, é um trabalho grande, árduo, um trabalho árduo. Você pega aquela pedra, e os homens olham assim, quem entende dessas coisas, eles já olham de longe e conseguem enxergar. Você olha, parece uma pedra de rio, uma pedra branca, bruta, grande. E a primeira coisa que é feita para se chegar naquele padrão, naquilo que é o mais valioso naquela pedra ali, é colocar num forno. E não é qualquer fogo. Não é qualquer forno. Você não tem esse fogo em casa, o teu forno não produz essa quantidade de calor. São aproximadamente 500 graus ou mais. A temperatura vai elevando, a pedra já está lá dentro, vai elevando a temperatura, elevando dentro daquele forno completamente fechado. A pedra ali dentro, sofrendo aquele processo, com aquele calor extremo, aquele fogo extremo, grande, intenso. Chega num pico de 500 graus e ela vem descendo gradativamente, porque não pode destemperar de uma hora para outra, então ela permanece ali e o próprio forno vai mostrando a redução dos graus, de 500, passa para 400, vem devagarzinho, vem ponto por ponto, até descer a temperatura ambiente. Retira-se aquela pedra, pode colocar até a mão, porque já está na temperatura ambiente. Quando o homem que trabalha com a pedra coloca a mão na pedra, ela quase que automaticamente se desfaz. E aquela pedra grande, bruta, volumosa, com aparência feia, ela vai ser reduzida a uma coisa minúscula. Porque a gema está lá dentro e ela parte. E ele diz: aqui está a gema. A gema resiste ao calor. A gema resiste ao fogo. Ela não se quebra. Tudo que é casca que está do lado de fora é lançado fora. É descartado. E estão pregando, principalmente para os jovens,
estão pregando para os jovens aparência, exterior, imagem, carnalidade, sensualidade. Infelizmente estão até pregando isso. Infelizmente as pessoas hoje em dia enaltecem a promiscuidade, enaltecem a vida adúltera, enaltecem a sensualidade, enaltecem fazer o que quiser com o seu corpo. Nós já deveríamos ter descartado essas coisas há muito tempo. O autor aos Hebreus, ele disse que aqueles homens que já tinham tempo de conhecimento de Deus, tempo na esfera cristã, tempo no conhecimento da palavra de Deus, eles estavam necessitando de leite espiritual, quando já deveriam ser mestres. Estavam voltando aos princípios, aos primeiros passos, aquelas coisas mais elementares. Nós estamos falando sobre coisas elementares, coisas que nós não deveríamos nem estar necessitando falar. Estamos necessitando falar nos dias de hoje, dizer para você que o seu corpo não lhe pertence, que você não é dono do seu nariz, que você tem que estar em cima de um altar e que o seu corpo tem que ser entregue todos os dias, todas as manhãs, a cada manhã, num altar, num fogo que consuma toda a sua carne. O apóstolo Paulo diz: fazei mortificar os feitos da carne, consuma tudo para que ela não apodreça diante de Deus e suba aroma desagradável a Deus. Um dia fora do altar de Deus é um dia perdido. Um dia que nós não fomos expostos ao fogo do Espírito de Deus é um dia perdido. É um dia que levantamos aroma podre a Deus. E isso é tão atual, que o Senhor Jesus falou isso em Apocalipse para a igreja de Laodiceia: vocês não são nem frios nem quentes. O que significa isso? Uma carne resfriada fede? Uma carne resfriada fede? Responda sim ou não. Não. Uma carne em cima de uma churrasqueira, naquela brasa, aquele fogo nervoso, como diz o meu querido irmão. Ele está rindo. Quando sobe aquele aroma, cheira mal? Responda sim ou não. Mas o Senhor Deus falou para a igreja de Laodiceia: vocês não são nem quentes, nem frios. Vocês são mornos e vocês me causam náuseas. Estou a ponto de vomitar-te. Porque não eram inteiros. Porque se achavam demais. Porque achavam que podiam viver como queriam. E o culto deles parecia um culto maravilhoso, só que Jesus estava lá do lado de fora. E ao ponto de Cristo dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Eu vou cear com aquele que abrir a porta para mim. Então Jesus estava fora da igreja de Laodiceia, porque Laodiceia era uma igreja rica, cheia de recursos, cheia de gente muito bem socialmente, de classe social bem elevada, mas podre, causando mau cheiro. As narinas santas de Deus. Cuidado com fogos estranhos. Cuidado com fogos parciais. Cuidado com aquele fogo fraco. Fogo de palha não cozinha a carne. Foguinho de palha não cozinha a carne. Há muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, atrás de encontros com Deus, congresso de adoração, congresso disso, congresso daquilo, congresso de não sei o quê, um monte de congresso, um monte de programações. Os lugares, essas igrejas estão lotadas de programações o tempo inteiro. E eu te pergunto: como vai sua vida devocional? Tem fogo lá no altar? Lembrei agora do J. Neto. Em que tem fogo no altar. Não consigo nem imitar o Roberto Carlos. O J. Neto imita igualzinho, né? Nada a ver isso que eu falei. Mas tem que ter fogo no altar.
e de repente não tem fogo, e de repente não tem nem altar. De repente o altar está lá caído, quebrado. Como o profeta Elias, no Monte Carmelo, ele precisou restaurar o altar, reconstruir o altar. E o Senhor respondeu com fogo. E o apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica: não apagueis o espírito. O que se apaga é? O que se apaga é? Fogo. O que se apaga? Todas as vezes que você completa mais um ano de vida, o que você apaga? Fogo. Fogo. Aquela vela, com aquele fogo. Todos os anos, no seu dia natalício, você apaga uma velinha com fogo, né? E o apóstolo Paulo diz: não apagueis o espírito. Não apagueis a dependência do Espírito de Deus, o domínio total do Espírito de Deus na vida daquele que é templo do Espírito Santo de Deus. O fogo precisa arder continuamente no altar. Não vai adiantar nada você participar de congressos e de cultos aos domingos, se todas as manhãs só tem cinzas e carne podre. Tua carne precisa ser consumida. Tuas cobiças precisam ser consumidas. Tuas paixões precisam ser consumidas. Tuas vontades precisam ser consumidas. Tuas mazelas precisam ser consumidas. Teus milindres precisam ser consumidos. Teus pecados precisam ser consumidos. O Espírito Santo tem que nos santificar todos os dias, a cada manhã. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Para aqueles que esperam nele, para aqueles que dependem dele, para aqueles que todos os dias levantam fogo no quarto secreto, na intimidade da comunhão,